Meu nome é Zack e eu troco qualquer coisa por uma partida de futebol. Meu nome é Megan, eu sou uma garota muito estudiosa, adoro dançar e faço balé. Eu sou o Nick, um garoto bem alegre e descolado. Faço natação, amo andar de skate e gosto muito de fazer amigos. Eu me chamo Anne, sou uma garota sensível, responsável, amo novidades e adoro jogos que desafiam a minha memória e o meu raciocínio. Você tá muito bom de futebol, hein, cara? Cara, tô treinando, mas você também melhorou bastante. Muito obrigado. Lembrei de uma situação, inclusive, que aconteceu esses dias. Só não achei justo que meus pais fizeram comigo. Só porque eu não fiz um trabalho aleatório de matemática, eles me proibiram de jogar bola. Eu fiquei muito bravo, até porque você sabe que eu amo jogar bola. Sabe, cara, eu não quero te deixar pra baixo, mas você vacilou geral. Seus pais te amam muito e não querem que você se dê mal. Quem estuda é você. E se você não fizer o trabalho, quem vai se dar mal vai ser você. Não, só que dessa vez eu fui inteligente. O que eu fiz? Eu esperei os meus pais saírem e a minha avó que mora com a gente tirar aquele cochilo que ela sempre tira. E aí eu vim aqui pro quintal. Se liga, amigo, seus pais pediram pra você primeiro fazer o trabalho, pra depois jogar bola. Eles não querem que você se dê mal. Cara, acho que eu vacilei real. Mas agora me fala o seguinte, de onde que você tira todos esses bons conselhos? Esses conselhos eu também recebo de um lance muito maneiro chamado discipulado. Discipulado? O que é isso? Discipulado é quando os seus pais ou as pessoas que cuidam de você te ensinam o caminho certo a seguir. Lá em casa, a gente estuda a Bíblia e conversa muito. E acredite, eu gosto muito disso. Cara, que top! Agora eu fiquei curioso, hein? Acho que eu vou até pedir pros meus pais trocarem uma ideia com os seus. Mano, isso é muito top, valeu. De verdade. Mas agora eu vou ter que ir lá fazer meu trabalho de matemática, tá bom? Falou, mano. Falou. Fica a dica pra você. Se você quer se dar bem, decida obedecer aos seus pais e também às regras. Dessa forma você estará debaixo da proteção de Deus. Quem honra os pais também honra a Deus. Ai, amiga, tô super, ultra, mega feliz. Não sei explicar direito, mas meu coração tá quase explodindo de tanta felicidade. Tô curtindo muito esse lance do discipulado com os meus pais. Tá sendo muito bom conhecer a Deus e os planos dele pra mim. Que legal, amiga. Sabe, eu amo ler a Bíblia porque eu me sinto dentro de um filme de aventura. Deus fez coisas incríveis, do tipo abrir o mar, enviar comida direto do céu, fazer grandes milagres e muito mais. Sabe, eu tava viciada em games, Instagram, iPod, essas coisas. E eu nem percebia que isso tomava meu tempo de estudar, de brincar, e ainda ficava irritada e agitada. Mas no discipulado, os meus pais me propuseram a ler a Bíblia todos os dias. Isso tá mudando a minha vida. Que legal, mas é verdade, nós devemos tomar cuidado sobre como nós dividimos o nosso tempo, para não cairmos na cilada de perder as coisas importantes da vida. Há um tempo na vida para fazermos todas as coisas, mas devemos escolher, obedecer e conhecer a Deus em primeiro. Sim, quero que todos os meus amigos conheçam quão bom é o discipulado. Isso é mega incrível, amiga. Bom, mas agora vamos pra casa, porque amanhã a gente tem prova. É verdade, até amanhã na aula. Tchau. Tchau. Fica a dica pra você. Se você quer que sua vida seja como uma história feliz e bem contada, decida viver cada dia fazendo o que é importante. Escolha o discipulado. Fala galera, conhecer a Deus é uma experiência incrível, não é mesmo? Vocês gostaram de conhecer o Zack, o Nick e as meninas, a Megan e a Anne? Uau, né? Vocês perceberam que elas estão tendo um lance muito legal que se chama como? Isso mesmo, discipulado. E hoje nós vamos conhecer na real uma criança que teve uma experiência muito forte no discipulado e fez dele um jovem cheio de Deus. E o seu nome? Timóteo. Timóteo não era um jovem comum, era um jovem totalmente dedicado a Deus, totalmente entregue ao Senhor. Ele se tornou uma inspiração de liderança na época para a igreja primitiva e também está abençoando muitas pessoas através da sua história que está na Bíblia, na Palavra de Deus. E ele é um exemplo de uma pessoa que é apaixonada por Deus,
o que ela pode fazer, e não importa a idade que tenha. Timóteo deve ter ouvido muitos comentários sobre a sua idade, porque ele era tão jovem, mas tão comprometido com a Igreja do Senhor. Tudo isso não impediu o que Deus o chamou para ser. Mas agora nós queremos comentar sobre 3 pessoas que foram muito importantes na vida de Timóteo para que ele se tornasse esse jovem que ele se tornou. Querem descobrir quem foram essas pessoas? Então vamos começar falando da avó Lloyd e da mãe Eunice. É com você, Aninha. Conta aí pra galera. Lloyd e Eunice eram avó e mãe de Timóteo. Elas são mencionadas na Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Lloyd e Eunice são descritas na Bíblia como mulheres piedosas e de fé genuína. Eunice era uma judia, filha de Lloyd, que havia se casado com um homem grego. Muitos estudiosos consideram que Eunice já fosse uma viúva na ocasião em que é citada na Bíblia. Lloyd e Eunice provavelmente moravam em Listra, uma colônia judaica na província da Galácia. Paulo visitou Listra durante sua primeira viagem missionária. Então, parece que Eunice e Lloyd receberam a mensagem do Evangelho e foram convertidas a Cristo como resultado dessas visitas do apóstolo. Uau, galera! Então Timóteo teve um grande exemplo de fé, que foram a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. E ele pôde, então, ver o quanto elas amavam e serviam a Jesus e passaram esse legado, esse discipulado para ele, de que Jesus era tudo que eles podiam ter de mais importante na vida. Então, Timóteo aprendeu com a sua família que o estudo das Escrituras, da Palavra de Deus e a fé tinha que ser prioridade na vida deles. Você está com a sua Bíblia aí pertinho? Vamos ler um versículo agora, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, desde criança, Timóteo começou a aprender sobre a Palavra de Deus. E aí, como está sendo aí na sua casa? Você está aprendendo da Palavra de Deus também? Mas Timóteo teve um outro discipulador muito importante na vida dele, chamado Apóstolo Paulo. Conta aí, Aninha, para a galera sobre ele. Quando retornou à cidade de Listra em sua segunda viagem missionária, Paulo encontrou o jovem Timóteo, que havia sido bem instruído pela sua mãe e pela sua avó. À luz de todo o contexto, Lloyd e Eunice tiveram participação fundamental na conversão de Timóteo ao cristianismo. Timóteo era um jovem pastor responsável por uma igreja que Paulo havia iniciado em uma de suas viagens missionárias. Paulo lhe confiou essa liderança mesmo ainda tão jovem. Timóteo estava cercado de sabedoria e de discipuladores bondosos, que investiram tempo em seu crescimento espiritual e o ajudaram. Que demais, galera! É muito importante a gente aprender e saber que Timóteo aceitou com muita humildade no seu coração os bons conselhos dos seus discipuladores e procurou colocar em prática na sua vida, no dia a dia, tudo aquilo que agradava ao coração de Deus. Por isso, é muito importante nós caminharmos juntos com pessoas que amam a Deus, que seguem a Deus, que são obedientes aos princípios de Jesus, porque assim essas pessoas vão nos ajudar a crescer na nossa fé e a cada dia nós estaremos mais perto de Deus. E assim, juntos como família, caminhando no mesmo propósito, na mesma direção, nós vamos cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Quando a gente lê na Bíblia sobre Paulo e Timóteo, eu fico imaginando Paulo, um discipulador tão importante na vida dele, dizendo para Timóteo: Timóteo, dê o melhor que você tem. Você é jovem, mas dê o seu melhor. Faça a diferença na sua geração. Seja um jovem que leve a palavra de Deus, o amor de Deus e seja um testemunho fiel da sua vida com Deus. E é isso também que Deus está nos dizendo. Sejam fiéis, mude a sua geração com o poder de Cristo que está em você. Dê o seu melhor para Deus.
E toda essa história nos mostra que nós devemos ser como Timóteo, um jovem com um coração tão disponível, tão humilde para aceitar os conselhos dos seus discipuladores. E também, galera, quando vocês se casarem, tiverem filhos conforme o plano que Deus tem para vocês, vocês também devem ser pais discipuladores dos seus filhos. Vocês devem ensinar a palavra de Deus aos filhos de vocês. Mas, enquanto isso ainda não chegou na sua vida, isso é mais para o futuro, você hoje pode compartilhar a palavra de Deus com os seus amigos. Você pode ajudar um amigo a crescer na fé. Talvez você conheça algum amigo que está um pouco desanimado, um pouco triste. Então, diga a ele, dê o seu melhor. Faça igual Timóteo e cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Algumas coisas que você pode colocar em prática. Levante cedo e faça o seu tempo com Deus. Também fale com Deus quando as coisas estiverem mal, mas também quando tudo estiver muito bem. Você já tem alguém importante na sua vida, seja os seus pais, seja algum responsável por você, que te ensina nos caminhos do Senhor, que te discipula, que te mostra o caminho correto a seguir? Se tem, muito bom, continue nesse caminho, continue buscando, faça pergunta para os seus discipuladores. Descubram as histórias maravilhosas da palavra de Deus e princípios que vão moldar o seu coração e o seu caráter, te fazer um jovem assim como foi Timóteo, um jovem íntegro, muito sábio, que amava muito a Jesus. Mas, se você ainda não tem essa pessoa importante na sua vida, um discipulador, você pode contar conosco, você pode conversar com seus pais e nós estamos aqui também à disposição para te servir nessa caminhada. Mantenha os seus ouvidos atentos à verdade da palavra de Deus. Seja um jovem forte, de grande valor. Deus te escolheu para transformar o mundo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Nos 3 séculos antes de Jesus nascer, o pensamento grego dominava o mundo conhecido. Homens que procuravam a sabedoria eram chamados de filósofos. Eles tinham alunos que eram chamados de discípulos. E isso não era para todos os meninos, era somente para os ricos. As meninas ficavam com todo o trabalho doméstico, e os meninos pobres iam para o trabalho braçal. O ensino começava na família aos 7 anos. A criança era levada para uma escola, conduzida por um pedagogo. Ele acompanhava a criança em seu aprendizado, como hoje fazem os professores. Aos 16 anos, eles tinham acesso a um outro tipo de conhecimento, no qual aprendiam esporte, estética, música, arte, cálculos e moral. Ainda não tinham prédios escolares. Os filósofos ensinavam pelas ruas e praças, e seus discípulos os seguiam. O apóstolo Paulo teve influência desses homens. Acredita-se que aos 13 anos, ele foi levado a uma escola judaica e, por ser muito inteligente e aplicado, se tornou discípulo de Gamaliel, um rabino e filósofo muito importante. Ele aprendeu com o melhor sábio da época. Assim, tinha conhecimento filosófico e também da lei dos judeus. Depois que teve um encontro com Jesus, Paulo fez várias viagens e aonde parava, falava do Evangelho. Certa vez, ele foi para Listra e 2 mulheres entregaram suas vidas a Jesus. Uma delas se chamava Lloyd e sua filha, Eunice. Ela tinha um filho chamado Timóteo, que provavelmente era um pré-adolescente. O pai de Timóteo era grego, mas a Bíblia não fala muito a respeito dele. Paulo disse que dava para ver a mesma fé sincera de Lloyd e Eunice no coração daquele jovem. Passado alguns anos, Paulo retorna a Listra para ver aqueles crentes novos, se eles continuavam firmes com Jesus. Chegando lá, ele encontra o jovem Timóteo, se impressiona com ele e a fé inabalável que ele tinha no Senhor. Todos no lugar disseram que Timóteo era um jovem cheio do poder de Deus. Logo, Paulo conversou com sua mãe e avó
e disse que precisava de alguém como ele para ajudá-lo no ministério. Timóteo aprendeu muito com Paulo e foi consagrado pela imposição de mãos dos líderes da igreja como bispo, que é um pastor que supervisiona as igrejas. Uma delas foi a igreja de Éfeso e cuidou dela por 15 anos. Daqui para frente, quando você ler o livro de Efésios na Bíblia, vai lembrar que o pastor daquela igreja era o jovem Timóteo. Muitos olhavam para Timóteo e o achavam muito jovem para esse cargo, mas Paulo acreditou nele e o instruiu para que fizesse um ministério irrepreensível. Os filósofos buscam sabedoria, mas é humana. Diferente deles, os discipuladores cristãos buscam sabedoria do alto. Timóteo aprendeu com sua avó e sua mãe o que era fundamental para a sua vida. Com Paulo, ele cresceu muito mais. Paulo era doutor na lei e tinha conhecimento filosófico. Timóteo se tornou um homem de vida irrepreensível, cuidou da igreja do Senhor Jesus e escreveu seu nome na história. Deus está procurando Timóteos e Timóteas. Quem aí vai dizer presente? Pessoal, vamos memorizar o versículo? Desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Pessoal, entra lá no aplicativo da igreja que tem um jogo disponível para você memorizar esse versículo. Olá, eu tô aqui com muita alegria conversar com vocês e contar uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é cuidar dos meus filhos. Eles cresceram, eu estou com uma delas, um deles, e era muito gostoso quando eles eram crianças, que nós tínhamos sempre o nosso momento de culto doméstico à noite. Eu gostava bastante de lembrar das histórias bíblicas e contar para eles. E eu fazia isso porque a minha mãe fez isso comigo. A minha mãe sempre falava de Jesus para nós, e de manhã principalmente, quando a gente acordava, enquanto nós estávamos tomando café, ela contava histórias bíblicas. Isso foi muito bom para mim, porque eu conhecia Deus e também eu amei mais, cada vez eu amava mais a Deus conforme eu ia ouvindo aquelas histórias. E aí quando eu casei e tive filhos, eu falei, vou fazer a mesma coisa. E eu fiz isso com os meus filhos, a gente fazia cultinho doméstico todas as noites e era muito legal. Mas eu quero saber o que você achava dos cultinhos, você lembra de alguma coisa? Eu lembro que todas as noites a gente tinha o nosso momento de orar, de ler a Bíblia, mas isso não era um momento separado do resto do dia, né? Todos os momentos, tudo que acontecia, todas as situações eram um pano para manga, né? Então a gente sempre tinha uma aplicação bíblica de um versículo naquela situação, e que isso eu acho que é o mais rico, né? Então vocês usavam sempre tudo que acontecia com a gente para ensinar alguma coisa, um princípio bíblico, né? Se a gente estava falando de dinheiro, falava sobre mordomia. Se a gente estava falando uma situação sobre perdão, então cada momento era aproveitado, além de um momento específico para isso. Porque o discipulado ele não acontece num momento só, ele acontece o dia inteiro com os pais, né? Os pais têm o dia inteiro, então todas as oportunidades do dia são boas para a gente aprender coisas sobre Deus e sobre o que Ele quer de nós, o que nós podemos fazer. E foi muito gostoso, uma experiência muito gostosa que eu guardo assim com muito carinho no meu coração. Então, do mesmo jeito que a minha mãe fez comigo, eu fiz com a minha filha. Mas depois ela teve filhos também. E agora vocês vão conhecer o que as filhas dela acham do cultinho e do discipulado. Então, um dos meus motivos diários de gratidão é exatamente por ter tido pai e mãe que souberam me ensinar o que é melhor na vida, que é amar a Deus, que é conseguir ouvir a voz de Deus, ter prazer em ler a Bíblia, em servir as pessoas, em buscar uma vida de ser como Jesus foi, né? Então, assim, muitas vezes eu me pego, eu poderia dizer que quase com certeza diariamente. Ontem mesmo eu estava
tava voltando de carro de levar as meninas na escola e eu tava ouvindo uma música e aquilo me tocou. E na hora, imediatamente, eu senti esse desejo de agradecer a Deus por ter tido um pai e uma mãe que me ensinaram dessa forma a saber qual que é a maior realização que uma pessoa pode ter, que é viver para Deus, viver junto, na companhia de Deus e agradecendo diariamente pela salvação. E todas as vezes que isso acontece, eu sinto uma vontade ainda maior de fazer a mesma coisa pelas meninas, né, pelas minhas filhas, meus tesourinhos. E todo dia a gente já acorda, eu já acordo elas orando por elas, né? Então eu coloco a mão na cabecinha delas, já começo agradecendo, sinto o calorzinho assim de vida, né? Põe a mão no coração, aquele coraçãozinho batendo, agradeço a Deus por mais um dia que elas estão vivas e estão comigo, Ele tá me emprestando elas e eu quero usar muito bem. A Rebequinha quase morreu quando era pequenininha, a Babi não chegou nesse ponto, mas deu alguns sustinhos. E como mãe a gente fica morrendo de medo de perder esses bichinhos, né? Então cada momento é muito precioso e eu tento aproveitar do mesmo jeito que meus pais aproveitavam cada momento para ensinar sobre Deus, desenvolver nelas características, né, de Jesus, incentivar elas a buscarem a Deus. As duas, graças a Deus, já tiveram uma experiência de aceitar Jesus, então a gente conversa de igual para igual como irmãs, né, que somos. Então aí a gente toma café e no caminho da escola todos os dias a gente tem uma avenida comprida que a gente tem que andar e a gente chama ela de Avenida da Oração. A gente começa agradecendo pela nossa noite, pela saúde, pela vida, pelo dia. A gente faz os nossos pedidos, intercessões, a gente pede perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que vocês sabem. E é até engraçado, né? Às vezes a gente começa a orar e elas fecham o olho, eu tenho que dirigir, mas elas fecham o olho. E às vezes elas falam, nossa mamãe, hoje a oração foi cumprida, viu? Que a gente fechou o olho, a gente tava lá, agora onde a gente já tá, né? Não é? O que você queria comentar, filha, sobre isso? Eu gosto muito dos nossos momentos de oração e não só, tipo, um momento específico, como você falou. Às vezes também, no meio do dia acontece alguma coisa, aí, algum acontecimento, aí sempre tem uma lição bíblica pra aquilo. Sempre, assim, diariamente a gente tá agradecendo. Tem que aproveitar as oportunidades do que acontece no dia a dia, né? Pra falar, né, Bel? Então, a Rebequinha também teve uma experiência bem legal. Essa semana aconteceu. A gente tava... Posso contar, né? Pode. A gente tava indo na padaria e aí tinha um menino pedindo dinheiro. Eu nunca tenho dinheiro, tô sempre só com cartão de crédito. E aí então não tive como ajudar ele. E aí eu entrei na padaria e a Rebeca teve uma ideia muito legal. Ela falou, mamãe, então a gente podia, se você não tinha dinheiro, a gente podia comprar alguma comida, um lanche para aquele moço e dar para ele. Eu falei, ótima ideia, super legal. Aí ela escolheu, né? Escolheu um iogurte pro moço também. Aí a gente pagou, só que na hora que a gente saiu, ele não tava mais lá. Aí eu falei, bom, vamos procurar. Aí a gente deu a volta no quarteirão, deu a volta no outro quarteirão, não encontrou. Eu falei, bom, então vamos pra casa, a gente fica com o lanche. Se a gente encontrar outra pessoa no caminho, a gente pode dar, né? A gente tentou dar pro moço que tava vendendo saco de lixo, também não conseguiu. Ele foi, mas não conseguiu. Aí a gente tava chegando numa rotatória perto de casa que sempre tem gente ali, uns venezuelanos, uma moça cubana, sempre por ali. Aí a Rebeca falou, não, lá a gente vai conseguir. Na hora que a gente chegou na rotatória, não tinha ninguém. Eu não vi ninguém, né? Mas a Rebeca viu lá longe do outro lado que tinha um casal dos venezuelanos, né? Aí ela falou, mamãe, eu quero dar, abre meu vidro. Aí a gente deu a volta, fiz o retorno, né? Então esperamos o momento que o farol tava fechando e eu fui devagarzinho, ela abriu o vidro e aí ela que entregou, né? Aí ela gritou, moço! E eles vieram correndo e eles falaram, que linda, muito obrigada, agradeceram muito, mas né? em espanhol, né? Eles agradeceram em espanhol, mas ela entendeu, né? E você viu a felicidade deles, entendeu? Aí, bom, a gente foi, seguimos pra casa e ela pegou e falou assim, ai mamãe, eu tô tão feliz por ter ajudado eles.
né? Muito lindo. Aí aconteceu já depois ir de novo na mesma padaria. Aí ela ficou prestando atenção, viu um pratinho assim, tipo uma marmita com comidinha toda dividida, já queria levar para alguém de novo. E espero que tenha muitas oportunidades assim de novo e de ajudar de outras formas e de falar de Jesus. E que outras pessoas também façam isso. Que outras pessoas também façam isso. Tipo, vocês que estão olhando a gente. Muito bom, isso mesmo. Pessoal, estou aqui com duas preciosidades. Minhas duas netinhas, a Babi, a Rebeca, e eu tenho mais duas, a Clara e a Ana. Elas não puderam vir, mas as quatro são muito queridas. E a Ana é bem pequenininha, ela não dorme muito aqui na minha casa, não vem tanto, não fica tanto aqui. Mas a Clara, a Rebeca e a Babi, elas vêm aqui, passam a tarde, dormem aqui. E toda vez que elas vêm, a gente conversa bastante no carro, né? No carro surge bastante papo, né? E aí a gente conversa sobre vários assuntos. E eu mato a saudade de quando eu era mamãe de crianças, quando eu tinha os meus filhos pequenos. E aí a gente conversa sobre Deus todas as vezes do dia que for necessário, que a gente vê um jeito assim, a gente está conversando sobre Deus. E à noite, toda noite a gente faz o cultinho. O que você acha do cultinho, Babi? Eu gosto muito do nosso cultinho à noite, além de todos os outros momentos que a gente fala de Deus, sobre a Bíblia. Eu gosto bastante e no nosso último cultinho, da última vez que a gente veio dormir aqui na casa da vovó, a gente conversou um pouco à noite. A gente estava vendo a história de Esther. Só que eu não sabia de uma coisa que a minha avó contou, que foi que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam juntos daquele povo que foi pra Babilônia. Isso. Então, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios, eles levaram as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais ricas e importantes, eles levaram como escravos lá para a Babilônia. E no meio dessa turma estavam Sadraque, Mesaque e Abednego e também o Daniel. Eles foram para lá nesse meio de povo que foi como escravo. E elas conheciam a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e de Daniel, mas não sabiam que essas histórias estavam juntas. E foi uma surpresa, né? Verdade. Agora eu vou pedir para a Rebeca, para ela mostrar uma companheira nossa dos nossos cultinhos, que está escondidinha do seu lado. Quem é? Não sei o nome. Nossa, é a Rosinha. É a Rosinha. É a Rosinha. Essa Rosinha, essa nossa companheira aqui, a Clara que gosta, que a Clara é mais novinha e ela gosta que a vovó faça um cultinho usando isso aqui. Aí a vovó conta a história fazendo assim, olha só. Você pode fazer na sua casa também para fazer o seu cultinho. É só você pegar uma meia e colar EVA ou até papel, Isso. fazer uns dentinhos de olhinhos. Então, e é muito gostoso. E o que a gente quer passar para vocês é que o discipulado é uma bênção de geração em geração. Eu vou chamar a Emily aqui para ficar com a gente, que nós vamos terminar. E nós vamos agradecer a Deus, porque Deus deu para minha mãe essa ideia. Vamos mais para cá, que a Emily vai sentar aqui pertinho. Isso. Aí. E nós vamos, quero agradecer a Deus porque a minha mãe fez comigo. E aí eu fiz com os meus filhos. E os meus filhos estão fazendo com os filhos deles. E vocês vão fazer com os filhos de vocês? Sim. Eu vou. É legal, não é? Mas... Vamos orar agora, que nós vamos pedir para Deus abençoar todas as crianças, pré-adolescentes, os papais e mamães que estão aqui, para que eles também sejam discipuladores dos seus filhos e que essa bênção passe de geração em geração. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor disse para minha mãe me ensinar a Tua palavra. E eu aprendi a gostar, aprendi a ler. Eu lembro que eu não conseguia dormir sem ler a Bíblia. Eu tinha que ler a Bíblia. E eu amava, eu estudava todas as lições antes do domingo. E assim eu aprendi a te amar e a te conhecer. E foi bom ter feito isso com os meus filhos e ver os meus filhos fazendo com os filhos deles. Agora, Pai, eu quero abençoar todas as crianças, pré-adolescentes, papais e mamães que estão ouvindo.
para que eles sejam discipuladores dos seus filhos e os seus filhos sejam dos seus filhos no futuro. Que assim o Evangelho continue forte, crescendo em cada família. Em nome de Jesus, amém! Tchau, até o próximo conto! Então vamos lá para mais um desafio? Primeiro, se os seus avós moram perto, faça uma visita demonstrando o quanto os amam e se importam com eles, e ofereça ajuda com as tarefas de casa. E se eles moram longe, surpreendam com uma linda homenagem por vídeo. Segundo, você tem uma disposição humilde para aprender? Quem são os seus discipuladores? Se ainda não tem, converse com os seus pais ou responsáveis sobre isso. Terceiro, pense em uma área que você precisa de mais autodisciplina, tais como fazer uma lição de casa, estudar ou até mesmo ler a Bíblia. Peça para seus pais ajudarem você a criar um plano para melhorar essas áreas. Construa esse plano, escreva e peça para os seus discipuladores acompanharem a execução. Esse foi o culto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações. Até o próximo culto, tchau! É com você, Aninha. Conta aí pra galera. Ai, amiga, eu tô super, ultra, mega feliz. Oh, Deus! Eu ficava irritada e agitada. Ai, errei. Ai, que vergonha, meu Deus. Ai, isso.